Penso que vou demorar pouco. Penso que vou demorar pouco. Eu penso de que, não é? Mas eu penso logo existo. E não é? Alguns penso logo exausto, mas eu penso logo existe. Já agora, antes disso, relembrar só o cabaz de Natal. Graças a Deus por tudo o que tem sido trazido por parte dos irmãos. Temos aqui mais umas coisas atrás. E domingo, que é o último dia, porventura, alguns irmãos que queiram trazer ainda, que não trouxeram, podem trazer. Se houver irmãos que queiram trazer alguma coisa de produto mais fresco, tipo couves, batatas ou coisas do género, o dia 23 é o ideal porque vai ser entregue no próprio dia. Portanto, nós já temos as famílias, que escolhemos famílias que têm crianças ou filhos que estão em situações complicadas, e da parte da tarde já está combinado com a Edith e a Leila. Elas virão para separar tudo o que está aqui em partes iguais e depois da parte da tarde distribuir às famílias que irão ser abençoadas. Amém? E é uma coisa fantástica. Amém? Eu acho que é uma coisa fantástica. Podermos fazer, porque isso nos colocamos numa posição em que Deus se vê pela sua própria palavra e seu próprio compromisso a agir depois em nosso favor. Vamos acreditar nisso. Amém? Porque se não acreditarmos também não nos resta mais nada, não é? A gente não acredita na palavra de Deus ou não acredita. Eu gostaria hoje de falar sobre perspectivas pessoais do Natal. Eu sempre que chego ao Natal gosto de tentar ver pela palavra de Deus os diferentes significados, as diferentes perspectivas daquilo que é o Natal. No domingo, por exemplo, falei acerca do facto de que o Natal, na verdade, foi numa noite, não foi no dia. Jesus não nasceu no dia de Natal, Jesus nasceu na noite de Natal. E como falámos, é interessante que nas Escrituras a noite é sempre normalmente o tempo da transição, o tempo do desconforto, o tempo da dificuldade. Tanto que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Poderia dizer ao contrário, o choro dura durante a noite, ou dura durante o dia, e à noite é que chega a alegria, não é? Isso depende das perspectivas, mas no sentido espiritual isto quer dizer alguma coisa. E todos os anos eu gosto... e então falámos acerca de que a noite de Natal foi uma noite de milagres. Lembram-se? Falámos acerca disso. E isto prova que estando mesmo nós, cada um de nós, a passarmos por uma noite, seja ela física, emocional, espiritual, material, é no meio da noite que Deus pode fazer brotar o maior milagre, certo? E a noite de Natal foi uma noite de milagres. E isso para nós profetiza e declara algo. E aliás, há uma porta que é aberta. Sempre que Deus faz algo, Deus abre uma porta para as gerações futuras. Portanto, aquilo que aconteceu ali foi alguma coisa que Deus estabelece depois para o futuro e que irá acontecer de geração em geração. E nós fazemos parte dessas gerações. Amém? E talvez porque esta minha necessidade de todos os anos encontrar algum sentido para aquilo que nós estamos a viver. Eu não vou estar a bater outra vez no ceguinho e tal, de que o Natal não pode ser o Natal comercial, porque as pessoas andam todas loucas a fazer compras. Este ano nem tanto, não é? Não é tanto isso. Logicamente que Natal foi o nascimento de Jesus, e ele veio porque ele estava prometido e porque ele desde sempre fazia parte do propósito de Deus, para que viesse a nascer, crescer, mostrar-nos como é que se vive pela fé e ir à cruz para cumprir e pagar as nossas dívidas em relação a Deus e libertar-nos desse problema, sem dúvida. Mas o Natal tem outras perspectivas. Eu gosto de ver outras perspectivas. Sabe, eu até aos 6 anos, eu vivi numa família que o meu pai, na altura, ganhava muito bem. Ele trabalhava em indústria hoteleira, andou em paquetes, andou em restaurantes de renome em Portugal, chegou a servir presidentes da República, enfim, na altura. E então tínhamos uma vida relativamente boa. Eu até fiz o ensino primário num externato particular. Portanto, estamos a falar de alguma coisa de há 40 anos, que já tinha piscina, já tinha caminhonetes para levar os meninos à piscina. Estamos a falar, tínhamos fardinha, não é? O ploverzinho verde, a camisinha branca e gravatinha. E até a gente, ou seja, os nossos natais eram natais muito fartos, muito ricos, com o meu pai, porque trabalhava em indústria hoteleira, então ensinou a minha mãe a pôr aquelas mesas todas, tinha 4 copos, 5 copos para cada pessoa, a gente olhava para aquilo e dizia, mas para que é tanta copo, não é? Tanta talher, era assim tudo posto à medida. E então eu cresci até a idade dos 6 anos com uma noção de que Natal era realmente aquela época fantástica, não é? E tínhamos os presentes, eles realmente faziam aquilo, fechavam a porta da cozinha. A minha cozinha ainda era daquelas que tinha, pois na altura não havia placas, não havia nada. Era daquelas que tinha aquela chaminé
com uma coisa em mármore, e depois tinha um armário embaixo, onde tinha o fogão. Pronto, eram as cozinhas típicas daquela altura, e então ainda se fazia aquela coisa de meter as meiazinhas, e depois a gente tocava à meia-noite, e íamos nós os putos, todos malucos, para a cozinha desembrulhar os presentes. Só que de repente, com o divórcio dos meus pais, eu de repente conheci outra perspectiva de Natal. Que é o Natal em que de repente a gente passa de bestial a besta, em que, em que de repente temos um Natal em que não há prendas, os amigos desapareceram, a própria família deu ao slide, como se costuma dizer, não é? E de repente eu conheço um Natal da solidão, um Natal da tristeza, do sofrimento, um Natal da escassez, porque... E lembro-me de... E não estou aqui a contar a história do coitadinho, né, de a mãe está tuberculosa e anda lá fora a lutar pela vida, nada dessas coisas estou a falar. É a realidade, é a vida, se calhar outros terão experiências idênticas. E lembro-me de ver a minha mãe, que na altura teve que fazer uso da sua profissão, que já tinha deixado, que era costureira, e lembro de noites de Natal em que a minha mãe passou a noite toda a trabalhar para conseguir ter algum dinheirinho no dia de manhã para comprar algumas coisas. Eu lembro de uma ceia de Natal que nós tivemos, que foi batatas cozidas com salsichas de lata passadas na margarina, aquilo foi um pitel. Era um pitel. Isto para dizer que o Natal, o tempo de Natal, pode ser visto de muitas perspectivas. Mesmo hoje que estamos aqui nesta sala e não somos muitos, se calhar eu for perguntar o que é o Natal para cada um de vocês, o tempo de Natal, cada um de vocês tem uma perspectiva diferente. Certo? Há memórias, há experiências, há formas de ver o Natal. E eu gosto de perceber aquilo que outras pessoas viram e veem no Natal. E nas Escrituras também há essas experiências. Sabem que o primeiro Natal... normalmente nós temos a cena tradicional, não é? Os anjos que aparecem e cantam, os pastorzinhos que ouvem a mensagem, o estábulo, os paizinhos, o burro e a vaca afinal já lá não estavam, não é? Portanto temos que arranjar algumas outras bestas para lá meter. Mas pronto, temos esta imagem tradicional do Natal que nos é passada e parece ao mesmo tempo da humildade do estábulo, mas parece tudo glamouroso. E há uma estrela, e há uns magos que vêm por aí afora, e há ali toda uma história que a gente consegue perceber por trás, na zona dos bastidores, que fantástico e interessante. Mas sabe, na verdade, o significado e a perspectiva pessoal do Natal para alguns dos intervenientes foi uma perspectiva bem diferente daquela que muitas vezes a gente hoje tem, que é a festa, que é as luzes, as cores, as coisas fantásticas, que também lá tiveram, mas o Natal não significou apenas isso. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 38, vamos ler aqui, eu vou só usar 3 pontos acerca do que é que o Natal significou para estas 3 situações. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome desta virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo. Eu penso que a salvação terá sido porque ele disse: Tu és uma mulher de graça. Graças a Deus está contigo. Ela talvez achou aquilo demais. Quando a esmola é muito, o pobre desconfia. E pôs-se a pensar que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Sabe, o Natal para José e Maria significou sacrifício. Sei que significou sacrifício porque estamos a falar de um tempo, de uma cultura. Hoje, se uma mulher aparecer grávida,
aconteceu, não é? Alguma coisa não funcionou, ou funcionou bem demais, e alguém aparece grávida. E ninguém está preocupado se, enfim. Mas naquele tempo, uma mulher não casada que aparecesse grávida, já a cultura do Médio Oriente era uma cultura que desvalorizava o papel da mulher, não é? Tanto que os homens oravam e diziam: Senhor, obrigado, não sou mulher nem cão. Não é? Naquele tempo era um pouco assim. Portanto, imagino o que é que acontecia a uma mulher que ficasse grávida. E isto implicava para Maria e posteriormente para José, e como vocês sabem, José era um homem de reputação, era um homem bem instalado na vida, era um homem carpinteiro. Carpinteiro na altura era classe média naquele tempo, era alguém da linhagem da casa de Davi. Portanto, estamos a falar de alguém que tinha um pedigree, digamos assim, conhecido. Estamos a falar de alguém que intencionava e havia um noivado para casar com Maria. Imagine o que é que isto pôs em causa na vida destas pessoas, das duas. O que é que pôs em causa? Em primeiro lugar, pôs em causa o seu próprio casamento. Pôs em causa o futuro daquela relação. Porque para José, a mulher apareceu grávida. E José sabia muito bem que não tinha sido ele. Certo? Pôs em causa um relacionamento de amor, de compromisso, de aliança, que até ali estava tudo a correr tão bem. E José realmente não sabia. Tanto que não sabia que diz que ele intencionou largar Maria. Só não o fez porque o anjo visitou de noite e disse: José, não faças, porque esse bebé foi gerado pelo Espírito Santo. Aliás, segundo o historiador Filipos, acho que foi por essa altura que surgiu um cantor na Judeia que fez aquela música: Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Bem... Antes que adormeça, a gente tem que dizer algo. Então, houve um preço alto. Natal para José e Maria foi um sacrifício pessoal. Significou o largar, o deixar morrer projetos, sonhos, ideais. E eles tinham ideais. Eles iam casar, iam ter os seus filhos, iam com certeza ser pessoas de influência naquela terra, iam ser gente que iam ter uma vida tranquila. Ele era carpinteiro, então poderia suprir todas as necessidades para a sua família, e eles iam ter uma boa vida. Mas de repente veio Deus e baralhou-lhes o sistema todo. E o Natal para aquela gente foi sacrifício pessoal. E foi sacrifício não porque Deus os obrigou, mas porque Deus deu-lhes esse desafio. José podia ter: não, senhor, eu não quero saber disso, quer lá saber se foi o Espírito Santo. Mas quem é que é esse homem? Não é? José podia ter recusado essa tarefa. A própria Maria podia ter dito: eu não quero. E o Deus iria respeitar. Mas sabe, tanto José como Maria, aqui na parte final, eles aceitaram o desafio de Deus. Eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Deus, faz em mim a tua vontade, não a minha. Mesmo que isso implique para mim um Natal que me vira a vida do avesso e que ponha em causa tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu conheço e tudo aquilo que eu já conquistei, e até tudo aquilo que eu herdei. E com José foi a mesma coisa. Então, pôs em risco o seu casamento, pôs em risco as suas reputações, certo? Eram gente conhecida, eram gente bem falada, e de repente tornam-se gente mal falada. Então o que significa que o Natal para José e Maria não foi a festa que a gente tem. Não é? Foi Natal, foi fantástico, eles tiveram Jesus, cumpriram a vontade de Deus e também festejaram no final. Mas implicou um sacrifício na vida deles. Aceitar e assumir um risco e um desafio que Deus trouxe. Deus, ao trazer este desafio, pôs em risco também a sua vontade. Eles sacrificaram a sua vontade no altar de Deus e, ao fazerem isto, pôs também em risco os seus relacionamentos. Porque assim que a reputação muda, os relacionamentos também se alteram. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que Natal foi uma coisa fantástica e mesmo para Maria e José foi uma coisa fantástica porque fizeram a vontade de Deus. A própria Maria, ela diz que por causa disto, ela agora ia ser lembrada o resto da vida, ela ia ser conhecida. Portanto, por um lado, ela ficou com a perca da reputação que tinha diante dos seus amigos, mas ia ganhar uma reputação eterna no reino de Deus. E deixem-me dizer que Natal pode ser sacrifícios, desafios que Deus nos dá, mas pelos quais nós alcançamos uma reputação no céu.
nós somos conhecidos do céu. E seremos conhecidos das gerações futuras, porque pusemos Deus acima de todas as coisas. Então, para Maria e para José, não houve festa. Para Maria e para José, não houve... houve festa depois no seu coração, sabendo que Deus estava a fazer coisas grandes. Maria diz que guardava todas estas coisas no seu coração. Ela sentia, de alguma forma, a paz e a confirmação interior do Espírito Santo. Faz-me lembrar quando nós falamos acerca da paz, a paz como um árbitro, que confirma dentro do nosso ser quando estamos a fazer o que é certo, mesmo que à nossa volta a nossa vida se baralhe toda. Então deixe-me dizer, meus irmãos, para Maria e José, a sua perspectiva pessoal do Natal foi uma perspectiva de sacrifício, certo? Eles tiveram que lidar, e José teve que lidar com esta aparente infidelidade, e tiveram que lidar com o absurdo, porque isto era louco. Isto não havia explicação para dizer. Se alguém hoje vos chegar ao pé de vocês e disser, eu estou grávida, a culpa foi do Espírito Santo. Hã? Pensem lá no assunto. Agora ponham isto há 2000 anos atrás. A reação. Não havia explicação, isso era de loucos. Era absurdo. Não só punha em causa a reputação pela possível infidelidade, como punha também porque eram pessoas mentirosas ou então eram pessoas que tinham graves problemas psíquicos. Não é? E neste caso, tudo isto foi posto em risco. Foi posto em risco, logicamente, também a sua vida financeira. Porque implicou eles ficarem numa terra que já não podiam lá estar, e depois falámos na semana passada que eles foram obrigados a deslocar-se, certo? Por causa do decreto de Herodes, para irem para Belém e para que fossem lá recenseados. Então, eles foram obrigados a mudar de terra, foram obrigados a fazer uma viagem, foram obrigados... Sabe o que é que eu estou a dizer com isto, meus irmãos? Que Natal são desafios de Deus. Para alguns, a perspectiva de Natal foi um desafio de Deus. Natal significa, meus irmãos, de nós darmos à luz sonhos de Deus, darmos à luz desafios de Deus, darmos à luz projetos de Deus, darmos à luz algumas coisas das quais Deus nos tem engravidado, mas que a seu tempo, quer nós queiramos ou não, elas irão nascer. E elas nascendo irão pôr em risco muitas das nossas comodidades. Amém? E depois, este Natal, segundo a perspectiva de Maria e José, acabou também por colocar muita pressão emocional sobre eles. Que mudança! Mudaram de vida, mudaram de casa, mudaram de terra, mudaram de tudo, por causa de uma coisa que eles nem sequer pediram que acontecesse. Mas Deus fez isto no trabalho, fez este trabalho na vida deles. Mas ao fazer este trabalho na vida deles, também os supriu, também os ajudou, também os abençoou, também os protegeu, também os exaltou. Certo, gente? Porque quando nós damos à luz os sonhos de Deus e os projetos de Deus, mesmo que custe, eles irão trazer glória para Jesus, mas irão trazer, sem dúvida, fruto, grande fruto, para a nossa vida e para a vida das gerações que vão ser tocadas. E hoje nós estamos aqui porque alguém olhou e viu no Natal uma oportunidade de sacrificar para Deus. Amém? Dê lá um estaladão no irmão que está ao pé de si, diga assim: Deus é bom. Então, para José e Maria, fixem isto, para José e Maria, a sua perspectiva pessoal do Natal foi uma perspectiva de sacrifício. Eles foram desafiados a sacrificar as suas vidas por um bem maior. Amém? E graças a Deus por aqueles que sacrificam, porque isso faz com que hoje estejamos aqui a dar glórias a Deus e dizermos: Senhor, Tu és a razão para a minha existência. Amém? Segundo, a segunda pessoa que teve uma perspectiva diferente do Natal foi Simeão. Simeão, em Lucas, no capítulo 2, versículo 25, diz assim: Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Estamos a falar de alguém que vivia a sua fé intensamente, diária. Todos os dias este homem esperava. Todos estes dias este homem orava. Todos estes dias ele, até pela consolação do Espírito Santo, ele continuava, e a sua oração era que a sua vida não acabasse sem ele ver o cumprimento da promessa de Deus. Certo? Gosto de pessoas assim. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Porquê que lhe foi revelado? Porque também era esse o seu desejo e era isso que ele orava. Assim, pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, e aqui estamos a falar de 8 dias depois do nascimento de Jesus, Simeão o tomou em seus braços, a minha Bíblia tem um H à frente do C, braços, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada trespassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão, ele tinha uma atitude de expectativa. Diga comigo, atitude de expectativa. Ele dizia: não, eu não vou morrer sem ver a promessa cumprida. Eu não vou morrer sem ver a consolação do povo de Israel. Ainda é cedo, apesar de Simeão já ter uma certa idade, ainda é cedo. Mas todos os dias aquele homem alimentava a sua fé, alimentava o seu sonho, alimentava a sua visão, alimentava a promessa de que um dia ele ia ver o Jesus que estava prometido, o Messias, o Salvador, o Libertador, aquele que viria para resolver os problemas do povo. E problemas, estamos a falar em termos espirituais. Então, para Simeão, aquilo que para ele significou o Natal foi cumprimento pessoal das promessas de Deus. Cumprimento pessoal de promessas que foram para todo o povo de Israel, mas sabe que ainda hoje a maior parte do povo de Israel não conseguem celebrar Jesus porque acham que Jesus não era o cumprimento dessa promessa. Mas sabe porquê? Porque o povo de Israel não está com um coração receptivo. O povo de Israel não tem a atitude de esperar. O povo de Israel não está na expectativa de em todo momento e a qualquer hora vai surgir o cumprimento das promessas que Deus fez à minha vida. E quando existe em nós a atitude de que mais tarde ou mais cedo pode demorar uma vida inteira, mas eu não vou fechar os meus olhos sem ver as promessas de Deus acontecer na minha vida, nós vamos ver as promessas de Deus acontecer na nossa vida. E Natal significa isso para nós também. Cumprimento de promessas. Para Simeão, aquilo que foi o Natal para ele foi o facto de, finalmente, os meus olhos estão a ver, perdão, o cumprimento de algo que Deus me prometeu. E eu acho que este sonho, esta expectativa alimentou a vida de Simeão. Acho que Simeão manteve-se vivo. E quando digo vivo, não é apenas vivo de lá vou eu para o templo, lá vai mais um culto. E Simeão era sacerdote. Lá vai mais um sacrifício, lá vai mais uma oferta, lá vai mais um cântico, lá vou eu mais um domingo para o culto. Ano após ano. Quando, Senhor? Não sabe, Simeão não fazia isso. Simeão até diz aqui a palavra de Deus que ia para o templo guiado pelo Espírito Santo. E naquele dia foi isso que aconteceu. Simeão diz que tinha uma atitude expectativa e diz que ele era alguém que temia a Deus, respeitava a Deus, e temer aqui é respeitar, admirar a Deus, e diz que era um homem que tinha o Espírito Santo nele. E o Espírito Santo estava avivado e fresco e sempre renovado. Sabe porquê? Porque ele buscava a Deus e ele agarrava-se à promessa de Deus. Deus, eu não te largo enquanto não me abençoares. Sabe, Natal para Simeão foi cumprimento de promessas. Diga comigo, Natal é cumprimento de promessas. Por isso é que o Natal pode acontecer o ano inteiro. Mas é interessante quando lemos estes anexos, digamos, estes efeitos quase que colaterais àquilo que é a cena central do Natal, vemos como o Natal significou de coisas tão diferentes para gente tão diferente. E Simeão, sem dúvida, foi um homem abençoado. E eu disse que ia demorar pouco, já estou a passar para o último ponto. Viste? O Senhor está a fazer. A Natal é dia de milagres, de cumprimento de promessas e de sacrifícios. Estou a fazer um sacrifício e estou a cumprir uma promessa. Vamos... Quando Cristo entra na nossa vida, Ele traz significado, traz propósito. Às vezes eu sei que
parece que a resposta demora a aparecer. Mas deixe-me dizer, aquilo que alimenta uma promessa, uma fé, é a relação pessoal com Deus. Se a nossa relação com Deus depende apenas do cumprimento da promessa, até pode-se dar o caso de nós nunca vemos a promessa acontecer. Poderá ser os nossos filhos. Mas Simeão foi daqueles que diz, não, a promessa é para mim, eu tomo posse dela, eu vou viver a minha vida crendo, confessando e esperando da forma correta esta promessa. E como é que ele o fez? Na presença de Deus. Enchendo-se da vida do Espírito, do ânimo do Espírito, da alegria do Espírito. Amém? Os irmãos, estamos num tempo em que a alegria, vai haver muita alegria aí por muita casa, mas não é do Espírito Santo. É do vinho do Porto, é dos whiskies Irish, whisky, não é? E do bom tintol e a festa e tal. Ouça, meu irmão, se a festa não estiver cá dentro, não é estamos numa festa a abanar o capacete, não é que a nossa vida vai mudar, certo? Não é por estarmos com uma mesa bem posta que a coisa vai mudar. Não é por termos tudo na vida que a coisa vai mudar. Simeão, ele só encontrava alegria na expectativa do cumprimento da promessa, porque ele estava junto ao Senhor que tinha feito essa promessa. Era um homem que se renovava no Espírito Santo todos os dias. E por último, Lucas capítulo 2, 36 a 38. Esta é uma outra pessoa que nunca se fala no Natal, mas que também ela foi atingida pelo Natal. Diz assim, havia também uma profetisa de nome Ana, filha de Fanuel, o nome bonito para dar aos vossos filhos, Fanuel. Mas tens algum jeito na boca? Não, é Manuel, não é? Filha de Fanuel, da tribo de Asser, era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Veja bem, a mulher era viúva e viveu apenas 7 anos. É interessante, eu há bocado estava a ler isto outra vez e estava, mas porquê é que meteram isto aqui? Não é interessante pensar nisto. Eu não sei dizer porquê, mas porquê é que foi importante pôr aqui, dizer que a viúva só tinha vivido 7 anos? Talvez para dizer que, sendo ela viúva de quase 84 anos, e tendo ela casado na sua virgindade, e só teve 7 anos de casamento, imagina há quantos anos é que ela era viúva. Mas sabe como é que ela gastou a sua viuvez? Servindo a Deus. E diz que não se afastava do templo. Gente valente. Eu gosto de gente que não se afasta do templo. Eu gosto de gente que não se afasta da presença de Deus. Eu gosto de gente que continua perseverante, constante, firme até ao fim. E diz que servia a Deus noite e dia em jejuns e orações. Eu seria mais com comezainas e orações, mas pronto, há aqueles que conseguem servir com jejuns. Mas diz que esta mulher devotou a sua vida. Vamos supor, e na altura, no Médio Oriente, as raparigas normalmente casavam cedo. Mas vamos supor que ela casou aos 20. Ficou viúva aos 27. Ela tem 84 anos. Imagine quantos anos esta mulher serviu no templo, com jejuns e orações. Grande mulher. Precisamos de mulheres assim já agora. Não é com 84 anos, precisamos de mulheres também com 84 anos, mas percebem o que é que eu estou a dizer? Mulheres que buscam a Deus. E chegando ela na mesma hora, deu graças. Na mesma hora que quê? Na mesma hora que Simeão viu o cumprimento também da promessa. Ela chega ao templo e de repente vê aquele menino e diz que ela deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Veja bem, para Ana, o Natal significou a responsabilidade de não ficar calada. Certo? Ela encontra Jesus, o menino, ela vê ali o cumprimento, com certeza ela ouve as palavras de Simeão, o sacerdote, dizendo, finalmente, este é o cumprimento. E ela percebe que, finalmente, temos cá o nosso. E diz que ela começou imediatamente a dar graças, a seguir, fez o quê? Falou a respeito. Ora, falou a respeito do quê? Não é acerca do quê? A quem? Diz que a todos os que esperavam. Deixe-me dizer só aqui agora esta uma à parte. Aqueles que esperam são os primeiros a receber as boas notícias. Por isso é que fé e esperança é tão importante. Aqueles que esperam são os primeiros a receber as boas notícias. São os primeiros a dar de caras com as coisas que Deus faz. Quando a gente já deixa de esperar
e às vezes já não é esperar, já é desesperar, já passámos ao patamar do desespero, já não é da esperança, então aí parece que é muito mais difícil, porque às vezes Deus até faz as coisas, uma coisa tão grande, através de uma coisa tão pequenina, e a coisa pequenina foi o nascimento de um bebezinho. Mas aquele bebé era a resposta de Deus para todos os anseios da humanidade, do povo de Israel, aconteceu, e esta mulher assumiu diante daquela experiência e diante do Natal, ela assumiu a responsabilidade de divulgar esta notícia para todos aqueles que precisavam de receber esta notícia. Natal, para Ana, significou isto. Este é o momento de aceitar a responsabilidade de dar testemunho. Este é o momento de aceitar a responsabilidade de transmitir aos outros que Jesus já nasceu. E Jesus é o Salvador. E Jesus é o Redentor. Amém? Porque repara, aquilo que a Bíblia diz que todos os que esperavam a redenção, a transformação, a libertação. Estamos a falar de gente que estava com fome, pessoas que estavam debaixo de jugo, pessoas que estavam em dificuldade, pessoas que estavam debaixo de escravidão espiritual, enfim, tudo o que os irmãos querem pôr aí em forma de problema e de coisas que aprisionam a vida das pessoas. Essas pessoas precisam de gente que assuma a responsabilidade de lhes transmitir que o Salvador nasceu. E agora mais, já nasceu, já morreu, já ressuscitou e está disponível para cada um de nós. Então veja, para José e Maria, o que é que significou o Natal para eles? Sacrifício. Eles tiveram que sacrificar a sua vida para dar à luz um propósito divino. Para Simeão foi o quê? Cumprimento. Cumprimento de uma promessa. Natal para ele foi cumprimento da promessa. Oh, glória a Jesus. Fantástico. Amém? Então, e para Ana foi o quê? Foi a responsabilidade que ela assumiu de dar testemunho, de divulgar. Quando Jesus entra na nossa vida, meus irmãos, Ele traz com Ele responsabilidade, traz com Ele sacrifício, traz com Ele propósito e cumprimento para acontecer. E isso tem que continuar a acontecer na nossa vida. Então, quando nós chegamos a esta altura do Natal, eu gosto de tentar perceber, na verdade, o que é que o Natal significou para aquelas pessoas que verdadeiramente viveram aquele primeiro Natal. Porque eles foram testemunho, foram caminho rasgado para que nós hoje possamos olhar para trás e dizermos assim, na verdade, Natal é muito mais que a festa familiar, é muito mais apenas do que cantarmos alguns corinhos ao Jesus que nasceu e esquecemos que para que Jesus nascer houve um Natal muito diferente daquele que nós habitualmente estamos habituados a pensar, certo? Mas Natal foi responsabilidade, foi cumprimento de promessa, foi sacrifício, mas foi também uma alegria tremenda para o coração daquela gente. Porque quando alguma coisa nasce de profundo no nosso coração. E isto agora leva-me só aqui a fazer esta pergunta. O que é que Cristo significa para ti na tua vida? Natal significa novos começos na nossa vida. Foi um novo começo para Maria e José. Foi um novo começo para Simeão. Foi um novo começo para Ana. O que é que este Natal hoje significa para nós? O que é que Cristo na nossa vida significa para cada um de nós? Não gritem todos ao mesmo tempo, senão fica aqui muito confuso. Ok? Natal, gente. Natal é um tempo fantástico, mas é um tempo profundamente profético. É um tempo profundamente importante. Foi um momento que mudou a face espiritual de todo o universo. Não nos deixemos distrair com uma celebração que é fantástica, que é ótima, com as tradições, algumas delas muito, muito boas. Vamos cantar, vamos acender velinhas, vamos matar o peru, não é? Vamos fazer o que for, certo? Mas pense no Natal e pense no que é que isso significa dentro do seu coração. Amém? Hein? Porque já viu que a gente celebra o aniversário de alguém e não lhe passamos pevas? Não, agora temos que partir o peru, agora temos que abrir a garrafa de champanhe, agora temos que cozer o bacalhau, agora temos que não sei o quê. Sabe? E eu faço parte de uma família que tenta à risca, a minha não. A minha, estou a dizer, do meu lado, porque, como digo, viemos de uma história que depois acabou por se perder. Mas, por exemplo, a família da minha esposa é uma família grande, que
tem tradições, nunca foi uma família abastada, também com as suas limitações, mas sempre fizeram do Natal aquela tradição, não é? E hoje há tradições que se mantêm, já ninguém liga nenhuma àquilo, mas continua-se a fazer. E eu gosto de passar o Natal da mesma forma como quando chegamos à Páscoa gostamos de pensar no que é que significou o sacrifício de Jesus por nós. Eu acho que o Natal, algures em tudo aquilo que vamos estar a fazer ou não, ou até mesmo no nosso momento, porque, como eu digo, às vezes o Natal é um tempo solitário para as pessoas, é um tempo em que as pessoas não têm também, porque pode acontecer, aquilo que normalmente se tem nestas alturas, mas seja uma coisa, seja outra, não deve de forma alguma levar-nos a passar este tempo sem pensarmos naquilo que é a razão do Natal. Mas isto sou eu com os nervos. Hã? Amém? Tire lá o seu tempo. Pastor, mas eu vou estar com a minha família ninguém crê. Mas você crê? Creio. Então ora, tire uma palavra. Diga à sua família, pessoal, eu gostava de fazer uma oração. Assuma a responsabilidade de fazer algum sacrifício. Não é só o peru que tem que fazer o sacrifício, mas também tem que fazer. Todos por um por todos, todos por um. Não é? Dê testemunho. Assuma a responsabilidade como Ana. E que, quem sabe, vai ter a glória e a alegria de ver o cumprimento de coisas, tal como Simeão viu. Mas tire um pouquinho e atravesse este momento de Natal, celebrando verdadeiramente o aniversário daquele que veio para nos tirar das trevas para a sua luz. Amém? E as trevas aqui têm a ver com o nosso entendimento. 10 e 10, gente. Digam lá, milagre ou não? Milagre. Cumpriu-se hoje aqui, diante dos vossos olhos, uma promessa. Alguns irmãos já não saíam do templo em jejum e oração há não sei quanto tempo, para dizer que o pastor à sexta-feira se calma mais cedo. Mas não é? E eu assumi a responsabilidade de não falar muito, não é? E isso foi sem dúvida um sacrifício. Vamos ficar por aqui, gente. Deixem-me dizer o seguinte. Este é um fim de semana, eu domingo não vou estar.